Esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena. Eu sou o Guilherme e nesta semana teremos a tão esperada decisão sobre os juros nos Estados Unidos, algo que pode marcar o início de um novo capítulo para a economia global. Teremos também decisão sobre juros no Brasil, outro evento capaz de mudar o cenário por aqui. No episódio de hoje, você vai saber o que esperar dessas decisões e entender como elas influenciam os seus investimentos. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Finalmente chegou a hora de um dos eventos mais esperados do ano quando o assunto é economia, a reunião de setembro do Banco Central Americano. Na próxima quarta-feira, dia 18, o Fed poderá dar início aos cortes de juros nos Estados Unidos, algo que deve mexer com a dinâmica dos mercados no mundo todo. Não é exagero. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Qualquer mudança no ritmo por lá influencia desde os preços de produtos que consumimos até o próprio crescimento da nossa economia. E, claro, também afeta os nossos investimentos. A expectativa aqui na Monte Bravo é que o Fed comece devagar, cortando 25 pontos base agora e nas próximas reuniões. Isso levaria a taxa dos atuais 5,5% para 3,5% ao ano em 2025. Ao longo da semana passada, houve rumores de que o Fed poderia optar por um corte maior, de 50 pontos. Essa crença foi alimentada por reportagens de jornais especializados, feitas a partir de declarações de antigos diretores do Fed. O argumento principal é que o foco do Fed pode ter se alterado da inflação, que está mais controlada, para o mercado de trabalho, que perdeu bastante força em agosto. Assim, um corte maior nos juros evitaria uma perda de força adicional do emprego por lá. Mas aqui na Monte Bravo mantemos a visão de um Fed mais cauteloso. O que importa é o seguinte, seja qual for o tamanho do corte, a redução dos juros americanos vai tornar mais interessante o investimento fora dos Estados Unidos. Isso deve trazer uma onda de valorização para a bolsa e para outros ativos de risco no mundo todo, inclusive nos países emergentes como o Brasil. É claro, com as eleições americanas se aproximando, pode ser que esses fluxos fiquem mais contidos. A disputa está marcada para 5 de novembro e, por enquanto, segue indefinida. Um outro ponto de atenção vem da China. A percepção de que a segunda maior economia do mundo está patinando aumentou. Isso porque o país, que vive hoje mergulhado em uma crise imobiliária, enfrenta dificuldades para escoar sua produção de aço. Esse quadro indica uma demanda mais fraca e alimenta o temor de uma recessão por lá. Foi esse fator, em especial, que afetou as taxas de juros globais, o dólar e os preços do petróleo na semana passada. Tanto que a OPEP, a Organização de Países Produtores de Petróleo, reduziu a demanda prevista para commodity no mundo. Isso derrubou o preço do Brent e levou junto as ações da Petrobras. Mas como na economia tudo é dinâmico, o preço do petróleo se recuperou na semana passada ainda. O motivo foi a expectativa de risco de oferta no Golfo do México por causa do furacão Francine. Já as ações da Petrobras, vale a pena procurar os assessores da Monte Bravo para discutir as perspectivas dos papéis da estatal e de outras empresas. No Brasil, teremos super quarta. A decisão sobre juros por aqui sai no mesmo dia que o possível corte nos Estados Unidos. E, como explicamos na nossa carta mensal de setembro e no podcast da semana passada, o Copom deve voltar a subir os juros por aqui. Em poucas palavras, a alta da Selic se tornou necessária diante das incertezas sobre o rumo das contas públicas. O debate começou lá atrás, em meados de abril, com a mudança na meta fiscal para 2025 e declarações do governo que colocaram em dúvida o compromisso com essa meta. Isso bagunçou as expectativas de inflação para os próximos anos e o ruído piorou tanto que os próprios diretores do Banco Central entraram em campo dizendo que subiriam a taxa de juros se necessário. Agora está na hora da verdade. A próxima quarta-feira é que vai dizer se o Banco Central vai mesmo subir a Selic. E existem condições favoráveis para isso. Os dados mais recentes do PIB brasileiro mostraram uma economia forte, com crescimento acima do esperado e, portanto, espaço para altas incrementais de juros. Outro ponto importante é que o IPCA, apesar da deflação de agosto, deve voltar a subir neste mês com o impacto da bandeira vermelha na conta de luz. Aqui na Monte Bravo, esperamos um aumento de 25 pontos na Selic, com outras duas altas de 50 pontos e mais um ajuste final de outros 25 pontos. Tudo isso para dizer o seguinte: na nossa visão, a Selic deve ir para 12% ao ano em janeiro de 2025. Com tudo isso que a gente falou, o que esperar dos investimentos? O
Bom, com a possível alta da Selic, a renda fixa brasileira vai continuar com uma ótima relação de risco e retorno em todas as modalidades: CDI, IPCA e pré-fixado. Quanto aos ativos de crédito, os títulos como os CRIs, os CRAs e as debêntures, por exemplo, a categoria continua oferecendo boas oportunidades, especialmente quando a gente pensa na isenção de imposto de renda que esses ativos oferecem. Sobre fundos imobiliários, os fundos de recebíveis, também conhecidos como fundos de papel, ganham maior atratividade nesses tempos de Selic em alta. O destaque especial vai para os fundos com ativos atrelados ao CDI, um indicador que acompanha a trajetória dos juros no Brasil. Falando de ações brasileiras, nossa visão otimista aqui na Monte Bravo está virando consenso no mercado. Nossa previsão é que o Ibovespa supere os 145 mil pontos com a chegada do fluxo estrangeiro que mencionamos no bloco anterior. Sobre o dólar, as incertezas fiscais e monetárias explicam a alta da moeda no Brasil, mesmo com o cenário externo favorável. Como já explicamos em outros episódios, a alta da Selic e o retorno do compromisso fiscal, junto com a redução dos juros nos Estados Unidos, podem trazer o dólar aí para R$ 5,20 até o fim do ano. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. Esses foram os destaques do nosso informe semanal. Veja as nossas análises na íntegra em montebravo.com.br e siga os nossos perfis nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Para entender como o cenário atual impacta seus investimentos, entre em contato com o seu assessor aqui na Monte Bravo. E se você ainda não for nosso cliente, abra sua conta e tenha acesso a uma estrutura completa de soluções para você, sua família e seus negócios. Boa semana e bons investimentos!